Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu quero fazer aqui uma breve homenagem ao meu amigo José Munir Nasser, que faleceu ontem. Essa é uma antiga canção espanhola composta por um monge nos anos 30, que foi adotado pelos soldados espanhóis para cantar no sepultamento dos seus companheiros mortos. A letra em espanhol diz: "Quando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz." Com a certeza de que tu já os devolveste à vida, já o levaste à luz. Raramente eu tive a certeza de que isto aconteceu, tanto quanto tenho no caso do José Munir Nasser, porque ele teve um acidente vascular cerebral, ficou paralisado sem comunicação com o mundo durante 4 anos, e tenho certeza que nesse ínterim ele já subiu aos céus, conversou com Deus, Deus perguntou: "Você quer voltar?" Ele disse: "De jeito nenhum", e ficou por lá mesmo. Então, esperamos que esse nosso grande amigo, uma grande cabeça pensante, que fez um belo trabalho de educação liberal durante muitos anos, um conferencista magnífico, né, sem dúvida uma perda para a vida intelectual no Brasil, mas já está perdido meio, né? Esperamos que ele então repouse na paz eterna, encontre a felicidade eterna. Muito bem, só para esquentar aqui eu vou ler para vocês 2 artigos que eu mandei para o Diário do Comércio e não foram publicados ainda, depois vocês podem conferir lá. Os 2 dizem respeito a casos pessoais que aconteceram comigo, mas que evidentemente só têm importância porque são típicos da situação brasileira. Então, o primeiro chama-se Autoridades. Quanto mais tempo fico nos Estados Unidos, mais nítida se torna aos meus olhos uma diferença crucial entre o Brasil de hoje e as nações civilizadas. É a completa ausência no nosso país de qualquer debate científico ou filosófico,
pelo menos audível em público, ou mesmo de qualquer consciência entre as classes alfabetizadas, de que esses debates existem em algum lugar do planeta. Só esse fenômeno por si já basta para mostrar que algo aí deu muito errado, que a vida dos brasileiros está indo numa direção francamente regressiva, incompatível com o estado da nossa economia e com a pretensão nacional de representar algum papel significativo no cenário do mundo. Nos Estados Unidos e na Europa, não há ideia, não há doutrina, não há crença estabelecida, por mais oficial e majoritária que seja, que não sofra contestações e desafios o tempo todo, que não se veja obrigada a buscar argumentos mais elaborados para defender um prestígio que assim não arrisca jamais congelar-se em ídolo tribal, em tabu sacrossanto. Qualquer professor universitário ou intelectual público que, desafiado, se feche em copas e fuja à discussão sob o pretexto de que suas crenças são lindas demais para rebaixar seu confronto com a ideia adversária, cai imediatamente para o segundo escalão quando não se torna objeto de chacota. Os próprios correligionários do professor Richard Dawkins arrancaram-lhe o couro quando ele, afetando inatingível superioridade olímpica, se esquivou num debate com o filósofo William Lane Craig. Nem mesmo a classe jornalística, tão burra e presunçosa em Nova York como em toda parte, confunde o consenso escolar, aquele corpo de teorias e crenças que o apoio majoritário consagrou como aptas para ser transmitidas às crianças, com a vida nas altas esferas intelectuais, onde tudo, mesmo o aparentemente óbvio, pode e deve ser desafiado, contestado, forçado a buscar novos e cada vez mais sólidos fundamentos. No Brasil, só existe o consenso escolar. Ele impera sobre as cabeças dos intelectuais com a mesma autoridade indiscutível com que se impõe nas salas de aula aos trêmulos e indefesos corações infantis. Basta você questionar de leve algum item do credo ginasiano e as reações indignadas mostram o escândalo, o horror que você despertou nas almas virgens, jamais tocadas antes, pelas dúvidas que em outros países pululam por toda parte e alimentam discussões sem fim. Especialmente, os ídolos da ciência popular, Newton, Galileu, Darwin ou Einstein, adquiriram no Brasil o estatuto de divindades intocáveis, e não só entre meninos de ginásio, mas entre professores universitários, cientistas e formadores de opinião. Critique um desses habitantes do Olimpo e o tom das respostas lhe mostrará, por A mais B, que neste país até mesmo banalidades arquisabidas dos historiadores por toda parte são novidades escandalosas e provas incontestáveis de que você é um louco. Quando mencionei, por exemplo, as consequências nefastas que o mecanicismo newtoniano espalhou na cultura europeia, fato que já é de domínio público pelo menos desde o século XIX, só não me xingaram a mãe porque não acreditavam que alguém capaz de atentar contra a memória do autor dos princípios matemáticos da filosofia natural pudesse jamais ter tido mãe. Quando escrevi que o próprio Charles Darwin foi o inventor do design inteligente, hoje tão abominado pelos evolucionistas, coisa que não pode ser ignorada por ninguém que tenha lido algo mais que as orelhas de A Origem das Espécies, fui imediatamente rotulado como fanático religioso indigno de ocupar um espaço na mídia. Quer dizer, eu dou para os caras uma informação que está na Origem das Espécies. Se você leu, a coisa está muito clara, sobretudo nos parágrafos finais. Não tem como escapar. O inventor do design, teoria do design inteligente foi Charles Darwin em pessoa. Você diz isso, as pessoas ficam tão indignadas e começam, você é um fanático religioso. Falo, mas o que tem o cu com as calças? Né? Quer dizer, é uma confusão mental baseada numa ignorância assim, indescritível. Quando expliquei que sem o conhecimento do simbolismo astrológico é impossível compreender direito as concepções cosmológicas de Santo Tomás de Aquino, ou a estética das catedrais góticas, o que é a obviedade das obviedades para quem quer que haja estudado o assunto, passei a ser chamado pejorativamente de astrólogo pelos senhores Rodrigo Constantino e Jânio Cristaldo, que, como ninguém ignora, são autoridades insígnes em história medieval. Né? A distância, em suma, entre o que se discute desse assunto na Europa e nos Estados Unidos e o que se sabe a respeito no Brasil já se ampliou de tal modo que ter algum conhecimento nessas áreas se tornou realmente perigoso. A ignorância completa e radical é a única fonte de credibilidade, o único depósito de premissas onde o opinador pode buscar argumentos com a certeza de que soarão razoáveis ante uma plateia ainda mais ignorante que ele. Tendo violado essa regra,
tornei-me o único comentarista brasileiro de mídia ao qual incumbe sempre e sistematicamente o ônus na prova. Isso, inclusive, entre pessoas que se dizem minhas admiradoras. Quer dizer, eu não posso dar um peido que as pessoas pedem. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Eu digo, pô, caramba! Então, em primeiro lugar, eu não posso ter nenhuma ideia da minha própria cabeça, eu tenho que ter a fonte de tudo. Né? E segundo, muitas vezes, quando se trata de um fato e eu não dou a fonte, é porque é uma coisa de domínio público, qualquer um pode encontrar facilmente. Se fosse uma coisa rara, difícil de encontrar, claro que eu daria a fonte. Com o detalhe de que, quando termino de provar tudo direitinho, os fulanos mudam de assunto e encontram outro motivo qualquer para continuar achando ruim. Às vezes chegam nisso a requintes de imbecilidade jamais alcançados antes no universo. Indignados de que, num artigo, aliás, excelente sobre Otto Maria Carpo, o professor Maurício Tufani citasse de passagem o meu nome, alguns leitores ofereceram a singela sugestão de que eu fosse excluído para sempre de toda a mídia. O autor do artigo, então, com a maior paciência, explicou que no caso isso não era possível, por ter sido eu mesmo o editor de um dos livros de Carpo ali mencionados. Com toda evidência, os remetentes prescindiam de ter lido o livro, para decidir quem podia ou não podia ser citado num comentário a respeito. Era o argumentum ad ignorância elevado às alturas de um mandamento divino. Quanto menos você sabe, maior a sua autoridade na matéria. Quer dizer, é incrível, né? Quer dizer, fui eu mesmo o editor, preparador e autor da introdução dos ensaios reunidos do Otto Maria Carpo. Se o cara reclama, não, você não pode citar o Olavo, então é evidente que um exemplar dos ensaios reunidos jamais passou pela mão dele. Então ele não sabe do que é o livro, não sabe a respeito do que é, mas ele já sabe quem pode e não pode ser citado. Quer dizer, isso é o Brasil de hoje, gente. Né? Mas num país onde Rodrigo Constantino se torna um opinador, um formador de opinião, está tudo perdido, meu Deus do céu. O cara é um menino de 12 anos. Né? Ai, meu Deus do céu. Bom, daí a coisa continua. O próximo artigo chama-se O Leandro Conder da Direita. O leitor deve ter reparado que nos últimos artigos apelei reiteradamente ao testemunho da minha experiência pessoal. Não o fiz para me dar áreas de personagem interessantíssimo, mas porque as circunstâncias me colocaram, sem mérito ou demérito da minha parte, numa situação em que, pela distância e por mil e uma diferenças, sirvo de meio de contraste para a visão radiográfica do estado de coisas no Brasil mental. É a ele, não a mim, que desejo atrair a atenção. Dou, portanto, mais um exemplo. O professor Maurício Tufani, como já mencionei, defende valentemente o seu direito de citar um autor abominado pelo establishment esquerdista por julgá-lo uma referência indispensável no assunto. Mas, para não dar a impressão de que gosta desse autor mais do que seria decente em certos círculos, ele se apressa em apontar no referido um indigesto, aspas, preconceito anti-esquerdista, fecha aspas, pelo menos tão reprovável, diz ele, quanto, aspas, preconceito antidireitista, fecha aspas, observado no Leandro Conder. Colocando-se num ponto médio equidistante de dois extremos, o professor Tufani acredita sinceramente que fez justiça. Tal é, com efeito, o máximo de justiça que o autor mencionado, ou qualquer outro à direita de Che Guevara, pode esperar de um tribunal acadêmico jornalístico no Brasil de hoje. Eu, pois não é de nenhum outro que se trata, deveria estar grato por esse exagero de idoneidade com que um membro da corporação universitária colocou o interesse da verdade acima das conveniências da sua reputação profissional. No entanto, que sentido faz chamar de preconceito a atitude de um cidadão que por 30 anos absorve uma doutrina, primeiro como seu fiel seguidor, depois como seu simpatizante um tanto blasé e por fim como seu observador crítico, antes de pronunciar em público uma só palavra contra ela ou contra os partidos que a representam? Mesmo nada sabendo da minha vida, o professor Tufani poderia constatar, pelo número de autores marxistas que menciono, pela extensão e minúcia das análises que fiz a respeito em livros, artigos, cursos e conferências, que levei o marxismo perfeitamente a sério como objeto de estudo, em vez de julgá-lo sem conhecimento de causa, preconceituosamente em suma. Se algo conhecesse da minha biografia, ele teria notado que ainda em 1975, 10 anos depois do meu ingresso na militante esquerdista e 7 depois do meu desligamento, eu ainda estava tão embebido de simpatias esquerdistas que fui dos primeiros a me colocar na linha de frente do protesto sindical contra a ditadura militar,
quando esta assassinou ou deixou que assassinassem o jornalista e militante comunista Vladimir Herzog. Com um pouco mais de pesquisa, teria descoberto que ainda em 1990, proferi na Casa do Estudante do Brasil um curso sobre a história das estratégias revolucionárias comunistas, caracterizado pela pura neutralidade descritiva, notando que da adesão devota eu havia passado não à detração hidrófoba, mas à observação desapaixonada e crítica. E a mera leitura do meu livro de 1993, A Nova Era e a Revolução Cultural, ele teria notado que, se a essa altura eu já não perdoava ao comunismo a sua propensão incoercível para o crime e a mentira, também não me mostrava nem um pouco leniente para com a ideologia neoliberal, que então eu ainda confundia com o programa globalista, um erro que corrigi depois. Teria percebido até que no meio das palavras cruéis com que descrevia a malícia da estratégia gramsciana, eu ainda fazia o diabo para salvar dos escombros de um ideal falido a reputação do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, coisa da qual hoje muito me arrependo. Então, parênteses, vocês veem que esta minha passagem, vamos dizer, da adesão incondicional e devota à crítica do marxismo foi um processo muito lento, muito pensado, muito examinado, tá certo? Agora, como é que você vai chamar isso de preconceito, meu Deus do céu? Hã? Bom, comparem agora esse currículo com o do Dr. Leandro Konder. Este nunca estudou nem discutiu em profundidade um único autor direitista, conservador ou liberal. Nem muito menos fez jamais qualquer esforço para compreender algum deles sine ira et studio. Quer dizer, a expressão latina, quer dizer, sem ira e sem escudo. Aderiu ao marxismo na adolescência, fechou-se dentro dele como um caracol atemorizado e nunca mais saiu de lá, convicto, sem a menor averiguação, de que fora dali não existe vida inteligente. A extensão da sua ignorância sobre o pensamento daqueles a quem odeia, ignorância que ele compartilha com quase todos os intelectuais de esquerda desse país, pode ser medida pelo já célebre dicionário crítico do pensamento de direita, que, pavoneando-se de dar um panorama completo dos autores e ideias direitistas, deixa de fora praticamente todos eles e se concentra em meia dúzia de esquisitões e tarados que a direita conservadora e liberal sempre abominou, mas que, estampados como seus representantes, bastam para queimar sua reputação para todo sempre. Preconceito, segundo todos os dicionários do mundo, é julgamento preconcebido, baseado em crendices, suspeitas imaginárias e ódios irracionais, anteriores a qualquer tentativa de obter quanto ao seu alvo algum conhecimento objetivo. Preconceito quem tem é o Sr. Leandro Konder, e eu não sou, nem nunca fui, sob aspecto nenhum, o Leandro Konder da direita. O equivalentismo sugerido pelo professor Tufani só é justo, portanto, no sentido em que a justiça reside num meio termo entre a verdade e a mentira. E olhem que, no meio universitário brasileiro, já é preciso um bocado de coragem para nivelar Leandro Konder e Olavo de Carvalho, o queridinho do partido e o malvado humilhador de comunistas. Só por isso o professor Tufani já merece o nosso respeito, com a ressalva de que suas intenções respeitáveis se realizaram por meio de uma concessão vergonhosa ao preconceito estabelecido. Olha, gente, o número de pessoas que, ignorando totalmente o assunto, mas estando sobretudo por fora das últimas discussões que acontecem a respeito em revistas acadêmicas, revistas de cultura, em livros aqui e na Europa, dão palpite e vêm com aquele ar de autoridade, né, infalível, né, frequentemente rindo e se fazendo realmente superior. Isso aí é uma coisa que já passou de todos os limites, vamos dizer, do humanamente admissível. Quer dizer, essas pessoas elas estão se esquivando de prerrogativas que são da espécie humana. Quer dizer, você conhecer um pouco do assunto é um direito que o ser humano tem. Eles não precisam abdicar assim tão profundamente, né, e tão devotamente, fazer uma espécie de voto de ignorância, né. Quando eu falei esse negócio a respeito do Newton, apareceu um idiota, um professor de física, dizendo: ele está contestando o Newton. Eu digo: hã? Contestando Newton? Eu falei: peraí, eu discuti a lei da gravitação universal? Não. Eu discuti a filosofia mecanicista que está por trás dela e que, de fato, teve consequências nefastas. Qualquer pessoa que abra uma história da filosofia vai ver o que acontece na filosofia no século XIX, né, sobretudo depois do Kant, porque o Kant subscreve o mecanicismo newtoniano in totum, ele e Voltaire, e daí segue-se um século de erros desastrosos que hoje já estão até abandonados e que vão culminar
quer dizer, naquele materialismo grosso de Ludwig Buchner e Ernest Haeckel. Então isso é uma coisa conhecida de quem estudou. Agora quem não estudou diz, onde já se viu? Ele está discutindo com o Newton, ele está contestando o Newton, ele acha que ele é físico. Depois, quer dizer, uma caricaturação absolutamente infernal, boboca e ginasiana, né? Subginasiana. Do mesmo modo, quando aparece, quer dizer, isso não é só o pessoal da esquerda, não, na direita é a mesma coisa, né? Parece que vem Rodrigo Constantino, Jânio Cristaldo, porra, Jânio Cristaldo que é assim, quem financia o astrólogo? Eles têm uma obsessão de saber quem paga. Uma vez eu estava hospedado no Clube da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Foi no dia que o Lula foi lá fazer um discurso para a milicada. Então eu só passei assim na porta, eu estava saindo do hotel, passei na porta do auditório e vi ali 700 milicos puxando o saco do Lula. Falei, né? Tô que nem naquele poema do Garcia Lorca, eu não quero vê-lo. Né? E fui embora, né? E fui para o aeroporto, que é do lado. Né? E daí estou eu lá sentado comendo no restaurante do aeroporto, que aparece meia dúzia de assessor do Lula. E senta na mesa, tá lá, mas eles estavam de costa para mim, não me viram. E estavam conversando assim, não, nós precisamos descobrir para quem ele trabalha. E fui então conversando, eu vi que estavam falando de mim. Né? Para quem ele trabalha? Eu trabalho para minha mulher e meus filhos, porra. Né? É o que eu sustento, eu sou jornalista profissional, vivo disso, todo mundo sabe. Não é isso? Mas como esse pessoal, eles só conseguem pensar de maneira articulada com um movimento, com uma ONG, com um partido, eles são eminentemente porta-vozes de alguma coisa. Né? Eles não são capazes de imaginar que alguém seja uma coisa diferente. Quer dizer, eles não sabem o que é um intelectual, o que é um estudioso, o que é um homem de estudos. Para eles confundem isso com o propagandista. Aliás, não é só na esquerda que se faz isso. Né? Quando o pessoal liberal começou a afagar Rodrigo Constantino, é por causa disso. Rodrigo Constantino não tem uma ideia, não tem conhecimento de coisa nenhuma, mas ele é apenas um propagandista liberal. Ele fala das ideias liberais. Então, no fundo, esse empresariado, eles querem isso. Eles não querem alguém que pense, que analise, que explique as coisas para eles. Não quer alguém que faça propaganda das ideias que eles já têm. Não é isso? Então, os caras imaginam que eu deva ser a mesma coisa. Então, deve ter algum empresário atrás que assopra as ideias para mim e eu apenas repasso. Se esse empresário existe, desculpe, mas ele é um gênio da filosofia, né? Deve ser um cara que ele conhece não só toda a minha filosofia, mas muito mais do que ela, porque ele assopra a minha filosofia inteira pronta para mim. Uma vez disseram que era o Ronald Levinson, o presidente da faculdade da cidade. Falou, olha, o doutor Ronald é um homem muito inteligente, mas que ele fosse um gênio da filosofia, ninguém me informou jamais, eu nunca percebi, eu devo ser um cego mesmo. Né? Então é gente que só se move, entendeu? Por interesse partidário e por dinheiro, e acho que os outros também são assim. Quer dizer, onde é que vai acabar esta merda? Esta obsessão de quem paga, quem financia ele. Eu lá vou perguntar quem está financiando o Jânio Cristaldo, porra, ou o Rodrigo Constantino. Eu lá quero saber de onde saiu o dinheiro deles. Né? Eu vejo a merda que sai da cabeça deles e para mim isso é suficiente. Se eles estão ganhando dinheiro para falar essa merda ou não, não é nem da minha conta. E espero até que esteja. Tá certo? Porque o sujeito falar tudo aquilo de graça é pior ainda. Né? Então espero que esteja recebendo muito dinheiro, não tenho nada contra isso, eu tenho contra você. É se oferecer para passar essa vergonha de graça, porra. Né? Até o Jânio diz assim, não, ele é astrólogo, mas ele esconde isso aí, porque você sabe que no Brasil, astrólogo não é profissão regulamentada e filósofo também não, então qualquer um pode se dizer. Fala, puta que pariu, tu não sabe bosta nenhuma, Eugênio Cristaldo. A profissão de astrólogo está regulamentada no Brasil desde a década de 70. E como eu não a pratico, eu não posso sair me declarando astrólogo aí. Aí seria usurpação mesmo. Eu não pratico essa. Né? Pratiquei durante 2 anos, na década de 70 mesmo. E mal cheguei a desfrutar da regulamentação. Então, pelo menos, quando eu falar da regulamentação da profissão ali, pelo menos estuda, porra. Né? Agora, ele quer que a profissão de filósofo seja regulamentada também, porra. Né? É que a coisa mais ridícula do mundo regulamentar a profissão de filósofo. Chamar filósofo de profissão já é ridículo. Agora, nem tudo está perdido, porque olha aqui, saiu aqui um artigo no Estadão, que eu recomendo que vocês leiam, um artigo do professor Carlos Alberto de Franco, com o título Igreja, uma mega cobertura. Então, ele diz o seguinte: a cobertura do Vaticano é um caso jornalístico que merece análise técnica.
algumas patologias evidentes para quem tem olhos de ver estiveram presentes em certas matérias da imprensa mundial. Engajamento ideológico, escassa especialização e pouco preparo técnico, falta de apuração, reprodução acrítica de declarações não contrastadas com fontes independentes e, sobretudo, a fácil concessão ao jornalismo declaratório. Ele menciona, entre outras coisas, aqui, a enxurrada de matéria sobre abuso sexual na igreja é outro bom exemplo desses desvios. Setores da mídia definiram os abusos como uma expressão claramente equivocada. Pedofilia epidêmica. Alguns disseram até endêmica. Poucos jornais fizeram o que deveriam ter feito, a análise objetiva dos fatos. O exame tecnicamente responsável mostraria, acima de qualquer possibilidade de dúvida, que o número de delitos ocorridos entre os padres é muitíssimo menor entre padres católicos do que entre qualquer outra comunidade do mundo. Tem bastante casos, porque ali tem bastante gente, mas quando você vai ver... Aqui, o conhecido sociólogo italiano Massimo Introvini mostrou que num período de várias décadas, apenas 100 sacerdotes foram denunciados e condenados na Itália, enquanto 6.000 professores de educação física sofriam condenação pelo mesmo delito. Na Alemanha, desde 1995, existiam 210.000 denúncias de abuso. Dessas 210.000, 300 estavam ligadas ao clero, menos de 0,2%. Como é que você vai agora propagar esta imagem de que a Igreja Católica é um antro de pedófilos? Por que só nos ocupamos das 300 denúncias contra a Igreja? E as outras 209 mil? E aí vai. Leiam esse artigo, por favor. Carlos Alberto de Franco, diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais, IICS. Muito bem, professor de Franco. Parabéns. É um homem com 2 bolas e um cérebro. Está no Estadão. Pois é, está no Estadão aqui. Olha que coisa, saiu no Estadão, porra! Olha, no Estadão hoje, os artigos do falecido Dr. Júlio de Mesquita Filho não seriam publicados de jeito nenhum, porque atentam contra o establishment esquerdista, que domina aquela merda hoje em dia. Peraí, tem alguém no telefone. Alô? Vamos ver quem é. Alô? Alô? Alô, quem é? Oi, o Marco, falo de Goiânia. Marco de Goiânia, tudo bem? Sim, tudo. Eu descobri o senhor há poucos meses e... Assim, é engraçado, é a primeira vez que eu comecei a sentir orgulho de ser brasileiro. Muito obrigado, muito obrigado. O primeiro intelectual brasileiro, assim, que eu descobri que é assim que fala. Você sabe o que quer dizer Olavo? Olavo, para a norueguesa, quer dizer sobrevivente. Quer dizer, morreu todo mundo nesta merda e sobrou eu, porra. Quer dizer, é o melhor do Brasil. Mas ser o melhor do Brasil é a coisa mais fácil, não tem mérito nenhum. Qualquer bunda mole, se estudar um pouquinho, um merda como eu, entendeu? Vira o melhor de todos. E assim, eu sou muito novo, mas eu já fui admitindo várias vezes que é uma coisa rara, as pessoas que eu estava errado e mudando assim de opinião drasticamente. Eu fui criado numa família que não ia à igreja, eu era ateu, eu me tornei protestante, me converti. Graças a Deus. Eu dei um monte de preconceito contra o catolicismo. E à medida que eu ia vendo seus programas, eu fui vendo assim, o tanto de mentira que era contado sobre a Igreja Católica, como a Inquisição, o número de pedófilos, etc. E eu queria assim, fazer uma pergunta. Faça. Sobre essa questão da Igreja Católica. Veja, você acha que os evangélicos que assim, eles ficam falando mal da Igreja Católica, as pessoas que não são da Igreja, você acha que eles têm consciência de que se a Igreja Católica acabar, o protestantismo, por assim, ser totalmente assim, diversificado, né, não ser nem um pouco unido, não tem a menor chance de lutar assim, contra essas forças globalistas que você está falando? Você tem toda a razão e acho que eles não percebem porra nenhuma. Tá certo? E, na verdade, quando eu falo mal da Igreja Católica, eles cerram o galho que estão sentados. Porque você teve 1.500 anos de catolicismo antes de surgir o primeiro protestante. Quer dizer que, de cara, eles incorporam ali 90 e tanto por cento dos ensinamentos da Igreja Católica. Eles agora vão cuspir em cima, cuspir na mão que os alimentou. Isso não se faz. Você divergiu,
Muito bem. Eu acho que quem diverge dentro da Igreja Católica deve continuar dentro dela. Aliás, se você quer saber, a saída de Lutero da Igreja Católica foi uma sucessão de equívocos e de mal-entendidos. Ele não queria sair. Ele queria brigar lá dentro mesmo, que é um direito que nós todos temos, eu também exerço. Mas no fim, deu errado. Existe o livro da Barbara Tuchman, A Marcha da Insensatez, que tem um belo capítulo sobre como é que aconteceu realmente, vamos dizer, a rebelião protestante. Foi uma série de equívocos, não precisava ter acontecido. Né? Sim. Mas assim, sobre o Lutero, isso eu não sei assim, porque tem tanta coisa que a gente lê, de tantos historiadores, de gente renomada, e depois a gente vai ver apenas uma mentira boba, recontada. Funciona assim, talvez você já deve ter estudado sobre isso. É verdade que o Lutero ele era antissemita? Já sim, radicalmente. Isso é sério. Eu tenho aqui as obras completas do Lutero, na tradução americana. Tá tudo lá. Não, agora, olha, antissemita no mundo não faltou. Kant era antissemita, Goethe era antissemita, Shakespeare era antissemita. Era um bando de gente, porra. Ninguém gostava dos judeus. O judeu era que nem uma batata quente, cada um jogava pro outro. Veio o judeu pra cá, a gente joga pra lá. Veio pra Inglaterra, não, nós vamos pra Portugal. Portugal manda pra Espanha, Espanha manda pra que eu parta. Ficou essa porcaria durante 2000 anos, tá entendendo? Certo. Agora, nós não podemos julgar essas pessoas hoje, essas atitudes hoje, por coisas que foram sendo incorporadas à cultura muitos séculos depois. Agora, tem uma coisa que tem que ser restaurada. O maior protetor dos judeus na Europa foi sempre o Papa. Era o único lugar da Europa onde eles estavam seguros de estar seguros. A coisa encrencou, você corria para a Holanda ou você corria para Roma. Eram os dois lugares seguros. A Holanda porque já tinha instituições democráticas naquela época e em Roma porque o Papa era o grande protetor. Então, vamos dizer, a violência que se cometeram contra os judeus, cometeram sim. Mas você dizer, por exemplo, que a Inquisição cometeu violência contra os judeus, não. A Inquisição só julgava católicos. Isso é importante. Quem está fora do catolicismo está fora da Inquisição. A Inquisição é um órgão interno da igreja. Então, tinha muito cara judeu que se fingia a conversão e depois ficava pregando outra coisa. Então o cara era acusado por isso, não por ser judeu, mas por ser um falso católico. Agora, quando que a Inquisição foi lá julgar um rabino por estar ensinando o judaísmo? Ao contrário, existe instrução clara do Papa Gregório VIII, salvo engano, agora dizendo o seguinte: os judeus têm que ser deixados no canto deles, vivendo segundo os hábitos conforme Moisés lhes ensinou. Não é para encher o saco, deixa eles lá. Então, esta foi a política da igreja. Agora, a igreja são milhões de pessoas, porra. E como é que o Papa vai controlar todo mundo? Quer dizer, explosões de antissemitismo aconteciam aqui e ali. Por quê? O nego tomava um dinheiro emprestado do judeu, depois não tinha dinheiro para pagar. Falava, agora eu vou inventar um pretexto teológico, eu vou lá e mato o filho da puta e não preciso pagar mais. Então era coisa desse tipo. Veja, naquela época você não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha internet, tinha uma ordem do Papa para chegar. O Papa emitia uma ordem em Roma. Você imagina para a ordem chegar na Alemanha, levava um ano, porra. Isso se não matasse o emissário no caminho. Então o controle que o Papa tinha da igreja era ridículo. O Papa só começou a ter um controle maior sobre a igreja a partir do Renascimento, a partir do Concílio de Trento. Antes, aquilo era a casa de Maria Joana, cada um fazia o que queria, porra. Veja o número de papas que foram derrubados à tapa. Né? O cara assim, tô com o saco cheio desse papa, ia lá juntar meia dúzia de príncipes, juntava um soldado, ia lá dar um pontapé na bunda do papa. Pronto, agora eu sou o papa. Isso aconteceu várias vezes. Agora, o pessoal tem a ideia de que a igreja era um bloco monolítico, de que todo mundo obedecia o papa. Meu Deus, mas quanta ignorância! Né? E assim, eu queria um conselho também, que eu estou tentando fazer uma coisa. Eu acho que talvez o senhor pudesse me orientar um pouco. Pode falar. O senhor ainda está aí? Tô. Onde mais eu poderia estar? É o seguinte, eu vejo assim, desde bem pequeno, uma coisa que eu aprendi muito bem é a não confiar assim, em algo que o professor diz só por ele ser um professor. Né? E assim, eu vejo direto os professores, principalmente de filosofia, de história, são professores que têm essas tendências assim, de ensinar as coisas bem erradas.
médio, conforme o modelo americano. Que aí Muito bem, ótimo, excelente, excelente. Aí eu queria saber, porque assim, é óbvio assim, que os primeiros debates não tem que ser um tema bobo, tipo assim, o BBB, será que é uma coisa moral ou imoral? Sabe, uma coisa assim, tem que ser uma coisa de leve, as pessoas irem acostumando. Mas assim, como que você acha que deveria ir avançando os temas, até chegar em um tema mais profundo e importante? O grande problema é que isso aí vai ter que depender inteiramente dos alunos. Porque, como você bem disse, os professores hoje, eles são, vamos dizer, autoritários, eles mandam calar a boca, ameaçam de te expulsar. Por quê? Porque eles não têm capacidade de discutir. Um professor de filosofia tem que ser eminentemente um discutidor. Você está vendo? Eu não faço outra coisa na vida senão ficar discutindo. Às vezes, vamos dizer, a pessoa vem até faz às vezes uma pergunta cretina, uma objeção cretina. Eu com a puta de uma paciência vou lá e explico pro filho da puta tudo direitinho. Tá entendendo? Então o professor tem que ser capaz de lidar com as objeções. Quando o cara não é, ele fica com medo e manda o aluno calar a boca. E que é o que eles estão fazendo hoje. Então isso é tudo um bando de filha da puta, tá entendendo? Agora, os alunos podem estudar um pouquinho e você com 6 meses de estudo você já fica sabendo mais do que esses caras, pô. Daí você tapa a boca deles. Agora é sua vez de ficar quieto. Né? O meu irmão tinha um patrão alemão que era muito autoritário, ele punha os empregados em fila e falava assim, agora você fala, agora você fica quieto. Né? Então, você faz que nem o alemão, agora você fica quieto. Né? Tá entendendo? Uma última coisa, eu não estou conseguindo, talvez que eu seja burro, eu seja desatualizado, porque hoje a gente mexe mais no Facebook, né? Passou um pouco esse negócio de e-mail, mas eu não consigo mexer naquele negócio do e-mail do seu site. De mandar e-mail para o senhor. Não, mas não manda pelo site. Né? Não manda pelo site. Você precisa me copiar o endereço olavo@olavodecarvalho.org e manda um e-mail direto para mim. Não, sim, mas eu posso mandar simplesmente assim do Hotmail, por exemplo? Pode mandar de onde você quiser. Chega. Manda olavo@olavodecarvalho.org. Sempre chega. Então tá certo. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Volte sempre. Ok. E obrigado pelas palavras gentis. Com Deus. Você também. Então, gente, olha, o grande acontecimento dessa semana não teve nenhuma repercussão na mídia. Foi o seguinte. A Orly Tates e o Mike Zullo, que é o investigador-chefe lá do xerife Arpaio, foram no CIPAC, né, que é a Conferência Política Conservadora Anual, e entregaram para todo mundo um dossiê com as provas da falsidade dos documentos do Obama. Muitos caras não sabiam, outros fizeram de conta que não sabiam, alguns, assim, caiu o queixo. Um cara que eles pegaram foi o Edwin Meese, que foi aqui o procurador-geral, ministro da Justiça, um homem assim, é um monumento da história americana. O cara viu tudo com muita atenção, disse que vai estudar o caso. O Mike Zullo obteve promessas formais de deputados e senadores de que vão investigar o caso e botar isso para diante, de modo que, mesmo a mídia não falando, não dá mais para esconder. Houve até um episódio muito chato que o pessoal tinha lá um painel com pessoas, aliás, respeitáveis, Pamela Geller, Frank Gaffney, que eu conheço, acho um homem honestíssimo, Frank Gaffney, e o painel era sobre a necessidade de fazer o background check, a investigação de antecedentes dos imigrantes, que é uma coisa óbvia. E daí Orly Tates levanta e diz, olha, mas o primeiro background check que tem que fazer é o do Barack Obama, porque aqui o Social Security dele é falso, o alistamento militar é falso, e pai não é que, papai, o cara cometeu um crime de alta traição, isso tem que ser investigado. Daí a Pamela Geller diz, não, essa pergunta é inapropriada, porque não é disso que nós estamos falando, e tentaram tapar a boca da mulher. Resultado, na parte da Pamela Geller, saíram milhares de gente xingando ela, falando, você não pode fazer isso, você não pode tapar a boca da mulher, ela tem o direito de falar, e a coisa é importante. De modo que se a Pamela Geller não começar a levar esse assunto a sério, ninguém vai levá-la a sério mais. E todo o bom trabalho que ela já fez, a negócio a respeito de terrorismo, vai para as picas. Né? O Frank Gaffney não falou nada, ficou quieto lá, mas eu não sei ainda qual é a atitude dele. E o que me pareceu realmente importante foi o ponto culminante do CIPAC, ponto alto do CIPAC. Eu já estava muito impressionado com o discurso do Lapierre, né?
que é o chefe do NRA, National Rifle Association, um discurso muito bom que até coloquei no Facebook. Mas depois teve um momento excepcional, que foi quando Sarah Palin, em pessoa, chegou lá e disse: nós temos que fazer background check dos imigrantes. Sim, mas em primeiro lugar temos que fazer o background check do Barack Obama. O auditório quase caiu, o pessoal gritava de entusiasmo, palma, etc, etc. Este foi o ponto chave. E isso prova o seguinte, que a Orly Tate e o Mike Zullo estavam lá fazendo a coisa certa. O problema dos documentos do Barack Obama é o assunto. O resto é tudo conversa mole. Porque se você deixa um negro com um documento falso ocupar a presidência da República, pois qualquer merda que ele faça lá é apenas decorrência deste crime inicial, é apenas o complemento. Não adianta você ficar, né, discutindo o rabo do cachorro depois que ele te mordeu, porra, você tá entendendo? Então a mordida inicial é o que interessa. Então, veja, agora, eu acho o seguinte, tem muita gente que rejeita pensar no assunto, não é nem por desonestidade, é porque o pepino é grande demais. Né? Se os caras aceitam, nós vamos investigar. Então, primeiro, não pode fazer impeachment do Barack Obama porque ele não é presidente. Se a identidade dele é falsa, ele não pode ser reconhecido como presidente. Então, significa o seguinte, todos os atos dos governos dele têm que ser todos revogados, anulados automaticamente. Você imagina o tamanho da dificuldade que tem para fazer isso? Os caras só de pensar, é que nem o Macunaíma. Me dá uma preguiça. Entendeu? Então, os caras falam, se eu vou ter trabalho o resto da minha vida com essa porcaria, entendeu? Então é melhor deixar assim, melhor vencer ele na eleição e esquecer. Né? Então, em segundo lugar, você precisa ver que o Barack Obama, ele colocou os agentes dele em tudo quanto é lugar. Não são veja, o poder que o Barack Obama tem sobre as pessoas não é só porque ele tem gente de muito dinheiro dando respaldo a ele, como George Soros, Rockefeller, etc. Não é só por isso. Esta é a parte menor. O principal do poder dele é a rede de pequenos colaboradores infiltrados em tudo quanto é lugar. Eu já dei aqui exemplo por experiência própria, eu digo isso, porque eu já vi isso acontecer. Você tem uma delegacia de polícia, para você corromper a delegacia inteira, quantos funcionários você precisa comprar? Você compra um escrivão. Pronto, some tudo quanto é documento, que não interessa, acabou. Aquela delegacia nunca mais funciona na vida. E o Barack Obama está cheio dessa gente. Por exemplo, o pessoal da Comissão de Justiça do Congresso, né, a Orly Tate foi lá e registrou os documentos para entregar para eles. Os caras nunca receberam o documento. No caminho, no corredor, o office boy obamista jogou no lixo, porra. Este é o segredo do poder do Barack Obama. Não é a grandeza do esquema. O esquema é grande sim, mas ele não é tão grande. Né? O Barack Obama não tem tanto poder quanto as pessoas imaginam, mas ele tem meio, vamos dizer, de corroer e de paralisar toda a máquina investigativa. E isso ele está fazendo com uma eficiência absolutamente notável. Agora, o resto das atitudes dele na presidência confirmam, para além de toda dúvida razoável, o cara trabalha para os inimigos dos Estados Unidos. Você vê aqui, quando há ameaça de uma guerra com a Coreia do Norte e outra com o Irã, quer dizer, duas guerras ao mesmo tempo, o que o cara está fazendo? Está cortando o orçamento das Forças Armadas, boicotando Forças Armadas, tudo quanto é jeito, e armando o Homeland Security contra a população civil americana. Quer dizer, com quem que ele está em guerra, afinal de contas? Né? Quer dizer, só isso, evidentemente, já configura alta traição. É aquele caso de Benghazi, onde eles estavam dando armas para pessoas que todo mundo sabe que pertence, vamos dizer, à fraternidade islâmica. Pior ainda, agora botou na CIA, para chefiar a CIA, um cara que é muçulmano, que é o John Brennan, porra. E que tem ligações de compromisso e amizade lá com tudo quanto é país islâmico. Então, evidentemente, você está em guerra com os islâmicos, muito bem, você põe um deles na CIA. Fala, mas isso é uma maravilha. Quer dizer que não tem um arquivo na CIA que não vai parar na mão do Ahmadinejad, do Raquel Parta. O cara vai entregar tudo, porra. Aliás, o antecessor dele, o Panetta tem um escritório de advocacia cujo cliente era o quê? O governo da China. Quer dizer, você pega o advogado concorrente e põe no alto cargo. Agora, para secretário do Trabalho, também estão botando um cara que é ligado à fraternidade islâmica. Né? A coisa chegou a tal ponto, você vê que no Egito, né,
o pessoal está acusando, o pessoal que está sendo oprimido pelo governo do Morsi, né, que foi posto lá pelo Barack Obama, dizendo que ia fazer democracia. A primeira coisa que ele fez foi baixar a Sharia, depois voltou um pouco atrás, mas continua sendo uma ditadura. Então, os que eram combatentes pela liberdade agora estão combatendo o Morsi, evidentemente. Eles acusam o John Kerry de ser não um colaborador, não um amigo, mas um membro da fraternidade islâmica. Isso no Egito. Você vê a que ponto que as coisas chegaram. Então é lógico que ele está trabalhando para o inimigo. O que ele está fazendo na economia nem se fala, né? Que ele, vamos dizer, aumentou a dívida pública americana a um ponto assim astronômico, né? E todas essas medidas que ele está tomando para aumentar o seu poder, esse negócio de dar a si mesmo o poder, o direito de mandar prender ou matar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, conforme lhe dê na telha, sem queixa formal, sem processo e sem precisar notificar. Outro dia Nancy Pelosi disse isso. Isso pode ser usado sem notificar ninguém. E o caso dos drones, quer dizer, esses aviões teleguiados, os aviões teleguiados, eles podem identificar na rua quem tem uma arma no bolso. Quer dizer, o cara está lá com uma arma guardada, e já passa o teleguiado, já avisa a polícia vai já prende o cara, porra. E a Nancy Pelosi disse que isso também pode ser feito sem notificar ninguém. Então o governo pode fazer qualquer merda, pode pôr no cu de quem ele quiser e não precisa nem avisar. Quer dizer, o sujeito some. O cidadão está andando na rua, né, com, sei lá, uma bereta calibre 22 no bolso. E foram lá, descobriram que ele não tinha licença, pronto. O cara desaparece, porra. Agora, a coisa que está chegando a um ponto... Hoje eu li, o neguinho foi processado porque estava criando galinha no quintal, porra. Você precisa de uma licença, precisa mais isso, mais aquilo. Uma burocracia infernal. Pra você... O cara tinha, o quê? 22 galinhas, porra, que qualquer caipira tem. Se tivesse 2.000 galinhas, o cara fez uma granja no centro da cidade. Fala, bom, então aí tem um problema de zoneamento, não dá, né? Mas 22 galinhas, porra, né? Eu até estava pensando em criar uns peixes aqui, já estou com medo dos peixes, porra. Agora, também aqui nesse programa do negócio do controle de armas, né, vocês ouçam o discurso do Wayne LaPierre. É maravilhoso o discurso, é maravilhoso, porra. O cara foi lá e falou, fiquei felicíssimo de ser um membro da NRA. Falei, porra, esse cara tá honrando a camiseta, porra. E ele disse o seguinte, veja que coisa, ele disse, olha, os fulanos dizem que eu sou louco, mas olha aqui, olha o que o Joe Biden disse. Ele disse, se a mulher vê um estuprador se aproximando, ela pega uma shotgun, uma espingarda dessa de 2 canos e dá 2 tiros para o alto. Daí o Wayne LaPierre disse, ótimo, dá 2 tiros para o alto, fica sem bala nenhuma e avisa o estuprador, já descarreguei tudo, pode vir. E ele diz, o louco sou eu, porra, né? Daí ele passa aqui um trecho daquele documentário da Homeland Security que diz assim, como você se defender, né, de um agressor armado. O sujeito entra com um fuzil AR-15 na sua repartição, no seu banco. Então ele diz, a primeira sugestão, esconda-se embaixo da mesa. Outra, pegue uma tesoura, um extintor de incêndio, alguma coisa, um sapato, né? Não é gozação, gente. Eu botei no meu artigo o link para o documentário oficial do Homeland Security dizendo como você se defende de um agressor armado, né? Eu não sei que artigo foi esse. Não lembro mais, pô. Eu escrevi tanto artigo que... Mas tá lá, em uns artigos tem o link desse negócio. Né? E ademais, agora nós vamos fazer o background check de todo mundo, né? Ótimo, faz o background check, aquilo vira um documento público e você está explicando para todos os bandidos onde tem a arma guardada para eles lá roubar. Né? É uma maravilha. Então é claro que isso é uma política, isso não é uma política errada, é uma política certa. Porque o objetivo deles é exatamente criar a situação como no Brasil. Que é, vamos dizer, o que se chama governar pelo caos. Você mantém a sociedade num estado de intimidação e de insegurança permanente. O que permite que o governo interfira mais e mais e mais e mais e mais e mais. Né? Até existe, olha aqui, tem um livrinho que chama Gouverner par le chaos, Governar pelo Caos. É um livro anônimo que foi escrito pelo pessoal do grupo Tarnak. Tarnak é uns caras que em 2008
foram acusados de fazer uma operação terrorista para paralisar a rede ferroviária da França. E foram presos, e lá se descobriu um documento, que agora foi publicado com esse título, Governar pelo Caos, numa versão um pouco mais completa, em que eles analisam as estruturas de poder no mundo moderno. E a análise, embora seja um grupo de extrema esquerda, a análise está corretíssima. Todos os mecanismos que eles dizem lá, todos existem. Só que é o seguinte, o Pascal Bernardin já tinha falado disso em 1990. Eles não acrescentam nada no Pascal Bernardin, que tem o livro aí do Maquiavel Pedagogo e o Império Ecológico. Né? Eles não acrescentam nada, eles fazem de conta que a ideia é deles. Né? E o incrível é o seguinte, é que eles descrevem os mecanismos corretamente, mas eles atribuem tudo a um treco chamado o capitalismo. Eles não dizem os nomes dos grupos e dos agentes. Quando você vai ver, são os grupos e agentes que estão dando todo o apoio a grupos como este. Tanto que o pessoal do Tarnac foi preso, no dia seguinte você tinha manifestações a favor dele no mundo inteiro. Quer dizer, é a rede das ONGs. Isso é que trabalha para quem? Para George Soros, para Rockefeller, etc, etc, etc. Né? Mas a análise em si está certa. Eles só escondem a autoria daquilo que eles estão dizendo. Um ponto importante, que aliás eu comentei até na minha aula, é o seguinte. As pessoas me escrevem dizendo, nossos filhos estão sofrendo doutrinação nas escolas. E vocês estão muito enganados, filho. O tempo da doutrinação já acabou. Doutrinação é você inculcar na cabeça do fulano uma visão do mundo, relativamente coerente, organizada, portanto reconhecível. É impossível você inculcar uma concepção do mundo sem mostrá-la em oposição a uma outra cosmovisão alternativa. Então você tem aqui, essa aqui é a doutrina certa, esta é a verdade, aquilo lá é o mal e a mentira. Tá certo? Então, você tem que apresentar algo da cosmovisão adversária, mesmo que seja tudo inventado, falsificado e caricaturado. Tem que ter um inimigo. E acontece que, então, o processo da doutrinação ele acaba produzindo discussão. Então ele não funciona muito, ele funciona para metade. Então, desde a década de 40, os neguinhos estão estudando um modo mais eficiente de mudar a cabeça das pessoas. E chegaram à conclusão que isso já na década de 50 estava tudo pronto, essa tecnologia, alta tecnologia, isso aí não é coisa de um cara do Partido Comunista, um grupo anarquista que fez, não, isso aí foi gente muito preparada, cientistas da primeira ordem, como Kurt Lewin, tá certo? Que então criaram um conjunto de técnicas para ser aplicadas em massa, tá certo? E essas técnicas, elas não visam convencer ninguém de nada, elas não passam doutrina nenhuma, não passam ideologia nenhuma. Elas atuam diretamente na conduta sem passar pelo problema das ideias e valores. Não é isso? E, mais ainda, é tudo feito de maneira que o indivíduo sofra a mutação acreditando piamente que foi por iniciativa dele próprio, que foi uma escolha livre. Então é criada uma situação que simula uma liberdade de escolha, quando na verdade não há liberdade de escolha nenhuma. Um exemplo característico é aquele que foi até celebrado pelo Gerald Thomas na imprensa brasileira, tendo um professor que sugeriu, disse aos alunos o seguinte: olha, esse negócio de homossexualismo, vocês não podem assim julgar sem conhecer. Então vocês têm que ter alguma experiência pessoal. Né? Então nós vamos fazer uma experiência. Aqui nesse fim de semana vocês vão chupar uma piroca. Né? É trabalho escolar. Não tem sacanagem. Né? É que nem naquele filme Torrente, que tem dois policiais, né, fazendo uma... Estão ali esperando uma tocaia para um bandido, eles não tem nada que fazer, então ali, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tocar umas punhetas. Eu toco para você toca para mim, mas sem viadagem. Então, também, isso aqui é trabalho escolar, vocês vão chupar a piroca sem viadagem. Né? E isso é baseado numa verificação estatística feita pelo pessoal do Kurt Lewin, do Instituto Tavistock de Londres, de que se você induz uma pessoa a, por experiência, agir de uma maneira que seja contrária aos seus valores, sentimentos e princípios, em mais de 80% dos casos eles vão mudar de valores e princípios como uma justificativa retroativa. Então, resultado, os alunos chuparam as pirocas e todos voltaram dizendo: ora, não é tão mal assim, eu até vou tentar de novo. Então pronto, você não discutiu nenhuma ideia, você não inculcou nenhuma ideologia,
Você sugeriu e o nego livremente escolheu, porque é por efeito estatístico. Isso está sendo usado nas escolas o tempo todo. É aquele, vou dar um exemplo, que está aqui até num livro, que eu vou mostrar para você. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Pequeno tratado de manipulação para o uso do cidadão comum. Ele diz o seguinte, ele começa assim. Vamos supor que você saiu para a rua, precisa fazer um telefonema, mas enfia a mão no bolso, esqueceu o celular. Vai pegar a carteira para pegar uma moeda para usar um orelhão, esqueceu a carteira. O que você faz? Você vai precisar pedir um dinheiro. Então, ele diz, bom, você vai ter que vencer a resistência, da humilhação de você ter que pedir uma esmola na rua. E você sabe que o número de pessoas que vão ajudar é mínimo, é 10%, um em cada 10 vai dar uma moeda. Agora, tem uma outra técnica. Você para o sujeito e não pede a moeda, você pergunta que horas são. Daí ele diz. E daí você pede a moeda. O número das pessoas que dão multiplica por 4. Se antes era 1 em cada 10, agora são 4 em cada 10. Isso foi comprovado milhares de vezes. Existem milhões de técnicas deste tipo que estão sendo usadas o tempo todo nas escolas para produzir mudança de comportamento sem passar pela discussão, sem passar pelas ideias e valores, sem passar pela inteligência. E o indivíduo que fez acredita que... Por que você deu a moeda? Eu dei porque eu quis. Então, todas essas técnicas estão abundantemente descritas. Veja, eu toquei nisso e expliquei isso no meu livro Jardim das Aflições, em 1996. Passa todo esse tempo, ainda tem gente que acha que isso é teoria da conspiração. Embora a bibliografia tenha aumentado monstruosamente, ser uma bibliografia científica, não é coisa de jornalista, não, já está. Mas o que acontece? Quanto mais livros saem, mais a coisa fica desconhecida no Brasil. Porque se você disser, existem 200 livros a respeito, o cara, não quero saber. Me explica em 10 linhas. Se não dá para explicar em 10 linhas, o cara não quer saber mais. Quer dizer, quanto mais provas tem de uma coisa, menos as pessoas ficam sabendo no Brasil. E por isso mesmo, quanto menos sabem, mais se sente autorizado a cagar regra, porra. E a fazer gozação em cima de quem estudou, como faz esse idiota desse Jânio Cristaldi e esse bunda do Rodrigo Constantino. Tá entendendo? E os outros aí também. Alô, tem alguém na linha? Alô, professor? Sim, tudo bem? Está me ouvindo? Quem é? Marcos de Belém. Marcos. Marcos de Belém. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Professor, eu queria fazer um comentário e também pedir uma observação sua, um comentário seu, sobre essa situação que está ocorrendo em torno da eleição do Marcos Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos, na Câmara, e a total incapacidade de haver uma reação conservadora, uma reação cristã contra toda essa situação. Eu me lembrei, o senhor estava agora comentando a respeito do poder obamista. O office boy do tribunal jogou fora um documento que poderia estar contra os interesses do Obama. Quer dizer, não é preciso nem haver uma coordenação de ações. A coisa já está tão consolidada na mentalidade dos seguidores do cara que eles já contribuem espontaneamente. Então, me lembrei com isso do seu artigo, A Falta que a Militância Faz. Eu já, inclusive, mandei para alguns amigos, alguns conhecidos desse artigo, e fica bem patente a eterna desvantagem de qualquer oposição, oposição amorfa e dispersa, Sem dúvida. ao governo do PT, se esta não se consolidar como militância organizada, identificada ideologicamente, não digo ideologicamente, mas em termos de conhecimento, de discernimento das coisas. Então, ao mesmo tempo que o Marcos Feliciano está sendo bombardeado, a forja enfurecida, investe contra ele de todos os lados, e está havendo uma reação completamente... Não, quer dizer, não está havendo reação.
Está havendo uma apatia total de todas as igrejas. Né? O Silas Malafaia aparece dando um apoio, mas ao mesmo tempo ele diz: eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Ele continua sendo o típico eleitor brasileiro, eu voto em pessoas. Eu escrevi para ele uma mensagem dizendo: pastor, até uma criança é capaz de perceber que quando o indivíduo é levado ao poder pelas vias de uma organização partidária, é claro que ele representa os interesses e ideologias. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Como é que o senhor vai votar em pessoas, né, ignorando a que partido elas pertencem? Né? Então, quer dizer, em torno de tudo isso aí, de toda essa situação, eu imagino assim, o povo cristão parece aquele prisioneiro dos índios apaches, né, que ficava dentro de um caldeirão pegando fogo e os índios dançando em torno dele, né, enquanto ele cozinhava. Então, o povo cristão está nessa situação, cercado, né, e apático, completamente desorientado. Veja, toda esta situação, todo este movimento como gaysista, feminista, antirracismo, racista, etc., tudo isso é calculado já de início para confundir o adversário totalmente e colocá-lo na pista falsa. Então, veja, por exemplo, o pessoal gaysista diz assim: se você não quer o casamento gay, você está negando aos gays um direito que os outros têm. Então ele está partindo do princípio de que esse direito existe e está sendo violado. Tão logo você tenta explicar que não é assim, o que acontece? Você está tomando posição contra o casamento gay, portanto você já está negando o direito. Percebeu o truque? Ou seja, a coisa é colocada de tal maneira que não dá para discutir. Se você tenta discutir nos termos em que a coisa foi colocada, você já caiu na armadilha. Eu estou explicando isso faz anos e essa turma não entende, porra. Por quê? Porque esse pessoal católico, protestante, conservador, liberal, é tudo burro, presunçoso, quer subir na vida sem fazer força, não quer nem estudar os problemas, porra. Então eles vão lá, dão a cara a tapa e se ferram. Eu não tenho nem um pouco de dó deles, não tenho dó desse Marco Feliciano, não. Porque o cara chegou lá em cima sem ter estudado o mínimo do que ele precisava para entender a situação na qual ele está. Então esse é um irresponsável também, quer dizer, foi lá, dar a cara a tapa, tá certo? Cutucar a onça com vara curta e naturalmente se ferrou. Falou, mas o que mais poderia acontecer? Somente isto. Então, ou este pessoal da direita toma consciência, fala, peraí, agora nós temos que ser pessoas sérias. Não adianta eu chegar lá, porque eu li meia dúzia de versículos da Bíblia, então Deus está comigo, né? E se o Senhor está comigo, quem está contra, e vou lá acabar com tudo. Você vai se ferrar, porque você está presumindo da proteção divina, o que já é um pecado, tá certo? E segundo, você está cometendo o pecado da soberba, de você se oferecer para um cargo para o qual você não está qualificado. Note bem, eu estou qualificado para ser deputado? Não estou, meu filho. Porque para ser deputado, além de estudar tudo que eu estudei, eu precisava estudar outras coisas que eu não estudei. Vou começar pelo regulamento do Congresso. Eu não estudei. As técnicas da política parlamentar. Eu não estudei. Falei, então eu não estou qualificado. Eu estou qualificado para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu sou um excelente professor, tá entendendo? E escrevo muito bem. É isso que eu sei fazer. Não sei fazer mais nada. Os caras dizem, vamos lançar você para presidente da República. Eu digo, mas nem para presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tu tá doido, porra. E o Marcos Feliciano ainda tem um precedente de ter apoiado o PT, O cara ainda é petista, puta merda. O que mais que ele quer? Agora ele está vendo que o fruto pernicioso da semente que ele plantou. Agora ele está se arrependendo. Pois é, mas quantos anos esse cara vai levar para entender o que se passou? Por essas explicações que eu estou dando, fala, você nunca pode aceitar o debate nos termos que os caras colocaram, nunca pode tomar posição. Eles te chamam para tomar uma posição e você toma, idiota. Quando você tem que denunciar o mecanismo psicológico por trás da coisa. Existem argumentos bem simples para isso. Por exemplo, sobre a questão do casamento, o direito não se refere só aos casamentos nubentes, né? O direito envolve a questão familiar, é o direito de uma criança. Sim, mas isso ainda é um argumento e não se trata de argumentar. Argumentar significa o seguinte: tem um negro que tem uma proposta, uma tese aqui, você tem uma tese contrária, e existem regras comuns que ambos os debatedores aceitam.
Aí você argumenta. No caso de ser um ardil psicológico, não se argumenta. Denuncia-se o ardil e não se entra na matéria da discussão. É a coisa mais óbvia do mundo. Entendeu? O cara me chama, vamos dizer, sei lá, para uma luta de boxe, onde ele tem o direito de entrar com uma ferradura dentro da luva, tá certo? E eu vou lá e tento lutar com o cara nesses termos. Fala, claro que eu vou me ferrar. Você não tem que lutar, você tem que denunciar a ferradura na luva, porra. Não entrar na discussão jurídica, moral, não entrar de jeito nenhum. Denunciar a malícia de um ardil psicológico feito que não é para abrir discussão, é para escravizar a mente das pessoas. Quer dizer, você me veio com essa proposta, vamos dizer, a maneira de você formular a discussão é ditatorial, foi calculada para isso, foi desenvolvida pelo psicólogo tal, e você está com treta. Isso aí é um estelionato. É isso que você tem que discutir. Agora, e a questão moral do homossexualismo? Eu digo, meu filho, o homossexualismo existe desde a queda de Adão. Tá certo? Ele não vai acabar. Então, se você quer fazer uma luta contra o homossexualismo, digo, bom, vai demorar mais alguns milênios. Agora, se você quer fazer uma luta contra o movimento gay, que é uma determinada política, o movimento gaysista, é outra coisa completamente diferente. E que não tem nada, zero a ver com a questão moral do homossexualismo. Por quê? Porque a técnica é a mesma usada por movimento gay, por movimento feminista, por movimento... As técnicas são a mesma, pô. Então são elas que você tem que atacar e não o conteúdo das teses que eles estão dizendo. Eu estou explicando isso há mais de 10 anos, é a mesma coisa que falar com uma porta. Não, até tenho conversado aqui com a minha porta, de vez em quando ela dá umas respostas inteligentes. E professor, enquanto isso acontece, né, aí o PNDH3, né, já gerando seus frutos, agora como a senadora Cátia, né, a Cátia Abreu publicou na Folha de São Paulo, não sei que tão saiu, né, inclusive o estilo de redação aqui da Cátia Abreu está bem identificado como uma discípula olavística, né? Será que ela está lendo esse artigo aprendendo alguma coisa? Acho que sim, está entrando já na cabeça. Espero que sim. Esperamos que sim. Então ela fala aqui que um dos resultados em IDH3 é agora o projeto do novo Código de Processo Civil, cujo artigo 159 determina o seguinte: nos casos de litígio coletivo pela posse ou propriedade de imóvel urbano ou rural, quer dizer, não é só rural, é urbano também, antes do exame do requerimento de concessão de medida liminar, o juiz deverá designar audiência de justificação prévia e conciliação entre as partes e seus representantes legais. Quer dizer, um assaltante entra na sua casa e expulsa de lá, e o senhor tem que convocar um processo judicial para a justiça discutir entre o senhor e o assaltante quem tem direito à sua casa. Sim. E isso se soma com o projeto do novo Código Penal, né, que também estabelece a mesma coisa de uma maneira diferente, mas... Isso é fraude legislativa. O que você tem que fazer não é discutir a coisa, tem que meter um processo no filho da puta dizendo que você está fazendo uma fraude legislativa. Isso é falta de decoro parlamentar, tem que sair de largar seu mandato já. Porque não se discute a proposta. O sujeito entra aqui na sua casa e diz: olha, eu estou aqui para comer a sua mulher e as suas filhinhas. Vamos discutir. Não é nem ora, porra. É só uma militância que não existe, né, denunciar a existência desses projetos, que eles já são autoexplicados, né, eles já são tão loucos, tão absurdos. Eu estava comentando aqui, olha, o projeto do novo Código Penal, nem o Salvador Dalí, no mais alucinado dos seus sonhos surrealistas, ele conseguiria imaginar um negócio tão louco, tão absurdo. Pois é, mas é o absurdo proposital. Às vezes o pessoal pensa que é ignorância, que é inépcia. Não é, porque isso tudo vem pronto da ONU, vem pronto de esquemas globalistas. Gente muito preparada concebeu essas coisas há 50 anos atrás. E o pessoal não estuda, porra. O projeto do novo Código Penal, em relação a terrorismo e invasão de terras, quer dizer, de maneira bem ardilosamente complementar ao projeto do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil dá legitimidade à reivindicação do criminoso, né? E o Código Penal isenta o criminoso de ser considerado criminoso, né? Diz assim: o terrorismo é criminalizado, artigo 239, mas as condutas descritas, sequestrar, incendiar, saquear, depredar, explodir, etc., deixam de constituir crime
Bom, mas todo mundo protesta reivindicatório. Nem quando vem me roubar, ele tem uma reivindicação sobre as minhas propriedades. O cara me encosta o revólver na minha cara e diz: estou reivindicando aí o seu relógio, a sua carteira, etc, etc. Um lado bom disso, que eu vou tacar fogo na casa da Dilma e dizer que eu estou fazendo uma ação reivindicatória. Então não é terrorismo. Mas eu acho que o pessoal, esse tipo de coisa deveria ser feito na mesma hora, tá entendendo? Falar, vamos aplicar a você o seu remédio, para ver se você gosta. Né? E mais absurdo do que isso, a questão da prostituição infantil. Essa proposta do novo Código Penal reduz a idade de consentimento sexual de 14 para 12 anos, ao mesmo tempo que deixa de considerar crime exploração sexual de terceiros. Quer dizer, o resultado não será crime exploração sexual de menores de 12 anos. Mas isso aí é a grande reivindicação do Sindicato Nacional dos Proxenetas, porra. Nós queremos poder explorar as mulheres, né? Alugar a buceta, né? Livremente, sob a proteção do governo, porra. Cadê que o Marcos Feliciano, o Silas Malafaia e quem quer que seja que tenha voz, né, pública neste país, abre a boca para falar sobre isso. Quer dizer, todo esse pessoal analisa a coisa errada porque eles imaginam o seguinte: nós estamos num sistema democrático, nós temos a ordem legal e dentro desta ordem legal nós discutimos teses opostas. É assim que eles entendem. Quando essa ordem legal não existe mais, meu Deus do céu. O Brasil já está em outro regime. Ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Né? Que é uma coisa que eu já também estou dizendo há 10 anos. Que fala que é claro que o PT vai fazer isso porque ele existe para fazer isso. Como é que eu sei? Eu sei porque eu li os documentos do PT e eles dizem que vão fazer isso e estão fazendo, pô. Não é adivinhação minha. Né? Agora, até hoje, você pega os caras, mostra as atas do Foro de São Paulo. Os caras dizem: não pode ser. Eu digo: como não pode ser se já foi, porra? Então... Em 2010, bastou uma abordagem que se deu apenas em nível das redes sociais da internet, sobre uma discussão sobre a questão do aborto, a questão da liberdade religiosa. Isso estremeceu a campanha do PT e a Dilma foi para o segundo turno. Quer dizer, já estão vindo à tona coisas muitíssimo mais graves e ninguém está tocando nesse assunto. Entendeu? E, para completar, professor, para concluir, eu queria que o senhor desse assim, uma palavra. O que é que falta para a militância, as pessoas que têm vontade, que têm ideia, que já têm algum conhecimento? Olha, você lê lá no Sun Tzu, qual é a regra número 1? Você tem que conhecer o seu adversário melhor do que ele conhece você e melhor do que ele conhece a si mesmo. Então, está faltando alguns anos de dedicação séria, de estudo, e está faltando as pessoas não se meterem em cargos para os quais elas não estão preparadas. Eu digo assim, a militância popular mesmo, o que é que está faltando para as pessoas? Não há militância popular se você não tem liderança, meu Deus do céu. Não adianta querer fazer a militância popular. A pergunta: não existe ação sem o agente. Quem vai formar a militância popular? Não temos esses agentes. Então, tem que formar primeiro esses agentes. Note bem que é um problema. Este problema que eu estou falando já está infinitamente acima do meu alcance. Eu estou em condição de preparar uma militância? Não estou, meu filho. O que eu estou preparando é uma nova geração de intelectuais para sanear a cultura brasileira. A formação de militância é outro problema que ultrapassa a minha pretensão e a minha capacidade. Mas... mesmo assim, eu lhe digo que o senhor já tem, embora não tenha tido esse propósito, esse objetivo, o senhor já tem contribuído em muito para, pelo menos, a formação intelectual de uma militância em potencial. Uma militância que já é constituída anonimamente e amorfamente por pessoas que têm algum conhecimento. Sim, só que eu acho que esse pessoal está querendo o efeito sem causa. Eles já estão querendo uma ação política. Agora eu digo: escuta, vocês estão entrando no páreo com 40 anos de atraso. 40 não, 50, meio século. Porque quando foi que o pessoal da esquerda começou a estudar Antônio Gramsci? Foi na década de 60. Já foi atrasado no Brasil, Na década de 60, quando o Enio Silveira, da Civilização Brasileira, publicou os primeiros livros do Antônio Gramsci, daí o pessoal do partido começou a estudar aquilo. Estudaram durante 20 anos e daí chegaram no poder. O pessoal nem leu o Antônio Gramsci ainda, porra. Eu lembro o seguinte: eu comecei a falar do negócio de Antônio Gramsci, fiz várias conferências no Clube Militar do Rio de Janeiro, explicando o que era. A primeira reação levou 8 anos, quando o general Antônio Fábrica publicou um artigo a respeito num jornal militar, falando: um cara prestou atenção.
Você está entendendo? Então, essa lentidão paquidérmica, vamos dizer, esta indolência intelectual brasileira, é garantia segura da total derrota. Porque pelo menos alguma iniciativa intelectual a turma da esquerda teve. Eles ficaram anos debatendo entre si sem tomar providência nenhuma. Falaram, não precisa tomar providência. Primeiro tem que entender que merda está acontecendo. Agora, o pessoal da direita, se você quer agir, diz que o apressado come cru. Nós queremos agir. Mas não tem como agir, meu filho. Então você tem que primeiro fazer aquele recuo crítico, né? Para que a sua atitude ganhe força interior. Se não é mais uma iniciativa superficial, bocó, puramente emocional, epidérmica, como a desse seu Marcos Feliciano. Tá? Então, se não existe, vamos dizer, uma intelectualidade séria, né, então nada é possível fazer. Então, eu falo intelectualidade séria, a intelectualidade da esquerda também acabou, isso é importante. Eles tinham uma intelectualidade ativa nos anos 60, 70, e tudo o que eles ganharam depois foi graças a esse pessoal. Depois disso, o nível deles foi caindo. Se você ler, por exemplo, lê os debates que tem na revista Civilização Brasileira. Foi uma revista feita pelo Partido Comunista para examinar a situação depois do golpe militar. Só examinar, eles não iam fazer plano nenhum, eles só queriam entender o que estava acontecendo. A revista foi fundada para isto. Você veja o nível dos debates que tinha nesta revista, que não era nem documento interno, era uma coisa que ia para o público. Né? E o que esse pessoal está falando hoje. Quer dizer, o pessoal da esquerda também não está entendendo mais nada, mas eles já têm planos e têm o efeito residual de ações empreendidas 50 anos atrás que os beneficia. E o outro lado não tem nada, absolutamente nada. Você vê, durante o governo militar facilitou tudo para a esquerda tomar as universidades, tomar as instituições de cultura, porque eles achavam o seguinte, eles só eram contra a guerrilha, eles não eram contra o comunismo, eles só eram contra a violência. Então deixaram a putada comunista tomar conta de toda a universidade, financiaram os caras. O Enio Silveira me contou, poucos meses antes dele morrer, ele disse, olha, a minha editora sobreviveu graças ao general Golbery. A situação engrossava, eu ia lá, general, precisamos de um dinheirinho. Ele, pumba, soltava dinheiro do governo militar para a maior editora comunista do país. E assim fizeram com todas. Tem um artigo do Ricardo Vélez Rodrigues que conta como os intelectuais conservadores, direitistas, liberais foram totalmente boicotados durante o regime militar, porque o regime militar queria afagar a intelectualidade de esquerda para fazer eles desistir da guerrilha. Então, a raiz da encrenca está aí, porra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que restaurar uma intelectualidade nos dois lados. Então, mas o pessoal está tudo com pressa. Então, resultado, vocês vão ter que aguentar um regime comunista. Não tem mais. Porque isso aí, esse novo Código Penal que você está falando, isso já é o regime comunista. Isso já é a abolição da propriedade privada radicalmente. Eles não vão abolir todas as propriedades privadas, vão deixar as propriedades privadas dos seus compinchas e vão usar lá meia dúzia de grupos empresariais para sustentá-las, porque o socialismo é isso, ele não é outra coisa senão isso. Né? O socialismo completo, quer dizer, a estatização completa dos meios de produção jamais aconteceu. Mesmo na União Soviética, 50% da economia soviética continuou privada até o último dia, fora da lei, mas economia privada do mesmo jeito. E o governo fazia vista grossa, porque sabia que se fechasse tudo, acabava a economia soviética. Então, o Brasil já está sob um regime comunista. Meu Deus do céu, as pessoas não entendem isso. Quer dizer, um lugar onde o empresário é criminalizado e fica assim, olha, você continua tocando sua fábrica aí, né? Se der certo é mérito do governo, se der errado é culpa sua. E o cara constantemente ameaçado de ir para a cadeia. Fala, então significa o seguinte, a atividade empresarial já constitui um delito, que é um delito permitido e tolerado em certas circunstâncias. Isto é exatamente a estrutura da economia fascista, que é uma etapa para o socialismo. Como os próprios, o Stalin entendia isto, porra, mas os caras não entendem hoje, né? Faz um belo fascismo aí, né? E ele fica como um navio quebra-gelo da revolução. Eles destroem a sociedade burguesa, destroem a sociedade capitalista, e daí vem os comunistas e tomam tudo, né? Então isso já está acontecendo no Brasil. E era fácil prever que isso ia acontecer. Por quê? Porque isso é o programa do PT. Né? Agora, você pega aquelas atas do PT, quem leu aquilo? Fala, ninguém leu. Quer dizer, é a regra do Sun Tzu ao contrário. Eu não quero saber o que o adversário está pensando, porque eu sou uma pessoa superior.
né? Eu estou do lado do iluminismo, das luzes, do progresso e da democracia. E o comunismo acabou. Os comunistas são dinossauros antediluvianos. É assim que esses desgraçados pensam, porra! Hã? Né? Então, um cara lá no Rio Grande do Sul, no Fórum da Liberdade, falou: não, você está vendo comunista embaixo da cama. Eu falei: embaixo da cama, uma conversa. Ele está em cima da cama, foi lá, já comeu seu cu, você acordou com uma vaga do oranal e não sabe o que aconteceu, porra! Hã? Esses caras são muito burros. Quer dizer, veja, o horror brasileiro ao conhecimento é a fonte de todas as nossas desgraças. Hã? O comunismo prospera. Onde? As pessoas são assim, porra. É este o problema. Então, muito obrigado pela sua participação. Agora eu quero aqui dar um alerta que me chegou daqui da PM do Rio de Janeiro. Coronel Paulo Ricardo Paul, da PM do Rio de Janeiro, que está sendo aí perseguido pelo Sérgio Cabral e outras autoridades, né, que não querem permitir que surjam liderança dentro da corporação. Então, ele diz o seguinte: que há um processo contra esse coronel, ele é acusado de incitar a greve de janeiro e fevereiro desse ano, greve que ele foi contra, né, e de fazer críticas através de um blog, né, à segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, acontece o seguinte: o coronel e seus amigos foram presos no presídio de Bangu 1, junto com criminosos de alta periculosidade. Isso nunca poderia ter acontecido. E pior, foram presos não por uma ordem judicial, mas por uma ordem do executivo. Né? E ficaram lá incomunicáveis por 3 dias sem poder ver nem advogado. Então, como é? Né? O que está acontecendo aí no Rio de Janeiro? O advogado dele diz o seguinte: olha, o coronel é o primeiro preso político após a abertura política. Eu não sei. Eu acho que o Yves Zublé foi um prisioneiro político e eu acho que ele foi executado. O Yves Zublé era um amigo meu, foi o autor da famosa bengalada na cabeça do Zé Dirceu, pena que foi uma só. Né? E daí ele foi para a Bélgica, porque ele tinha dupla nacionalidade e estava lá na Bélgica, né? Sem problema nenhum. Daí resolveu casar, e para casar ele precisava de um documento no Brasil. Baixou no Brasil, desapareceu, foi para o hospital e foi encontrado morto. Ninguém sabe de que porra que ele morreu. Né? Pode ter sido uma bengalada. Então é o tal negócio: o pessoal os políticos estão se mexendo para expulsar o coronel Paul, para mantê-lo na cadeia, caçar patente oficial. Quer dizer, que merda que está acontecendo aí no Rio? Né? Esse Sérgio Cabral, a gente já sabe, Sérgio Cabral é aquele que, junto com o Lula, enfrentou bravamente o menino que estava reclamando da piscina, né? Foram lá inaugurar um negócio e tal. Daí o menino: ô, seu presidente, a piscina não funciona e tal. Deram-lhe um esporro na cabeça do moleque. Os dois valentão, Lula e Sérgio Cabral. Falaram: por que eu não estava lá nessa hora para falar? Vocês são dois viadinhos, vocês são dois bosta. Né? Porque é assim que ele tem que falar com essa gente, porra. Falar respeitoso do seu presidente. Ah, porra, o que é isso, porra? Né? Se você concede ao sujeito, vamos dizer, a dignidade do seu cargo, está ferrado. Quer dizer, o seu cargo eu respeito, mas o que está dentro dele é merda pura. Né? Isso aí que nem um coronel que eu discuti. Falou: você tem que respeitar a minha farda. Falou: respeito a farda. Tanto respeito, tanto acho que ela diz que eu acho que um dia ela vai cagar o senhor. Ela está andando na rua, a farda solta você por um dos canos ou pelos dois. E pela manga. O cara nunca mais falou comigo, evidentemente. Né? Então, respeitar o cargo é uma coisa. Agora, você afetar respeito por pessoa que não merece respeito nenhum. Gente, o Lula é aquele cara que falou que tinha saudade do tempo que comia cabrita no Nordeste. Comia não é no prato, não. Comia por Vianal, porra. É o cara que se gabou de ter enrabado o outro na prisão, tentado enrabar o outro na prisão. Que respeito merece esse cara, meu Deus do céu? Vocês perderam todo o senso, é? Então, agora, vocês deviam acompanhar melhor as coisas que acontecem nos Estados Unidos. Por quê? O que acontece aqui é que vai determinar o que acontece aí. Tudo o que aconteceu no Brasil foi por causa da ascensão brutal das esquerdas nos Estados Unidos. Agora, o brasileiro é tão burro que ele acha que não existe esquerda nos Estados Unidos, quando, na verdade,
eles são apenas office boys da esquerda americana, né? Então, aqui, esse negócio de você fichar pessoas, tratar como criminoso, agora é o pessoal do homeschooling. A turma do homeschooling, quando era perseguido no mundo, vinha para os Estados Unidos. Agora aqui não, já começaram a fichar os homeschoolers. Né? E o Homeland Security já pôs lá na lista do que é considerado virtual terrorista, ameaça terrorista. Por exemplo, se você está estocando comida, né? Você leu a Bíblia, acha que vai acabar o mundo e começa a estocar comida para o fim do mundo, isso me pareceu uma coisa um pouco paradoxal, né? Depois de acabar o mundo, como é que nós vamos comer? Né? Acho que a comida faz parte do mundo, né? E nós também. Né? Mas tem os caras que estocam comida esperando o fim do mundo. Então, esses são se considerados virtualmente terroristas. Eu digo, mas esse cara não faz mal a uma mosca, porra. O cara está estocando comida para o fim do mundo, já prova que é um brocoió incapaz de fazer mal para quem quer que seja. Né? Agora, olha aqui, que coisa importante. Né? O presidente do Afeganistão está acusando os Estados Unidos de ter cumplicidade com o Talibã. Então, é no Egito, é na Síria, é na Líbia, é no Afeganistão. Eles estão fortalecendo o pessoal radical islâmico, dando dinheiro. Para o governo do Mússia, eles deram 250 milhões de dólares semana passada, porra. É? E diz, mas nós não temos dinheiro para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas tem dinheiro para dar para terrorista. Né? E ao mesmo tempo, então, o Obama fez da Homeland Security, né, o quartel-general dele, porque o pessoal da polícia não está afim de colaborar. Então ele escolheu um departamento, tem os amigos dele, e mandou os caras comprarem bilhões e bilhões de armas, de balas hollow point. Pelos cálculos, isto dá para 100 anos de treinamento ou para uma guerra de 20 anos. Homeland Security só opera em território nacional. Então, a guerra contra quem? É contra a população, evidentemente. Agora, esse negócio desse... O pessoal fica perguntando do Papa também, né? Por que eu tenho que ter alguma opinião sobre o Papa, porra? Então, o negócio é o seguinte. Se você é protestante ou é judeu, então sua opinião não interessa. Agora, se você é católico, também não interessa. Pelo seguinte... Ou você é sedevacantista, portanto você não acredita que tem papa nenhum, você acredita que esse é apenas um cidadão que está lá, então você pode falar dele o que você quiser. Ou você acredita que ele é o papa, então neste caso você tem que respeitá-lo e obedecê-lo até que ele dê provas concludentes de que é um herético. O que ele não deu nenhuma, ele não fez nada ainda, porra. Então não tem o que discutir do papa, porra. Discutir o que o papa vai fazer, fala, e você acha que o papa sabe o que ele vai fazer? Nem ele sabe, porra. Né? Quer dizer que já está tudo assim, tudo claro na cabeça dele. Né? Quer dizer, o pessoal esquece que existe um treco que chama ação humana. E a ação humana requer decisão. Para decisão o nego tem que pensar no meio de um monte de dúvidas, de hesitações, de dificuldades, etc, etc. E daí às vezes sai alguma decisão. O pessoal acha que tudo na política já vem tudo pronto. Por que eles acham que vem tudo pronto? Porque a política da esquerda já vem tudo pronto, das centrais internacionais. Então eles só repetem. Então eles ficam achando que todo mundo é assim, que o Papa deve ser assim também, porra. Quando não é, eu garanto que o Papa tá perdendo noite de sono, pensando, pô, que merda que eu vou fazer aqui agora, porra? Me entregaram esse abacaxi na minha mão, que Deus me ajude. Assim como o outro Papa também estava. Quando o cara já sobe lá, sabendo o que vai fazer, não vem coisa boa, como foi João 23. Ele já veio com as ideias tudo prontas, ideia de jirico. Porque desde o tempo do Pio XII já se discutia, né? Vamos fazer um concílio. Daí o cardeal Louis Veuillot, que era um gênio, ele disse, olha, se fizer um concílio vai acontecer o seguinte, vem pegar esse pessoal progressista, modernista, feminista, gaysista, etc., vão tomar conta de tudo. Ele disse isso nos anos 40. Depois aconteceu exatamente assim. Então, tem alguns testes que esse Papa vai passar. O primeiro é o seguinte, o antecessor dele estava fazendo um belo trabalho de recuperar a missa tradicional, reintegrá-la dentro da prática usual da igreja, tá certo? E reintegrar o pessoal que estava
rompido desde o tempo do Monsieur Lefebvre. Ou seja, pacificar a igreja. Belíssimo trabalho que ele fez. Né? Se esse aí continuar, ele está com boa intenção. Se ele parar, está com treta. Né? Segundo teste, a consagração da Rússia, tal como foi pedido por Nossa Senhora de Fátima. Ele não tem que fazer amanhã, ele não tem que fazer semana que vem. Tem milhões de pessoas orando para que ele faça. Tá certo? E nós sabemos que o futuro da humanidade depende disso. Né? Então, tem aí 2 testes, agora tem que esperar. Enquanto isso, o que importa a nossa opinião? Já dizia João Guimarães Rosa, pão ou pães é questão de opiniões. Tá? Então isso aí tudo não influi nem contribui. Tá? Então vamos parar de falar besteira e vamos esperar os fatos. Né? Porque já dizia São Tomás aqui, nós falamos através das palavras. Deus fala através das palavras e dos fatos. É a linguagem divina que aparece na natureza, na história. E essa é assim, a linguagem do fato consumado. Então, o que mais nós temos? Tem alguns outros assuntos. Olha aqui. Nem tudo está perdido. Ali no Alabama, onde né, a Corte Suprema é presidida pelo juiz Roy Moore, aquele que teve um tremendo problema, porque ele tinha lá uma pedra com os 10 mandamentos e mandaram ele tirar, ele falou, não tiro. Daí foi tirado ele e a pedra. Daí ele começou a brigar, blá, 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 voltou a pedra, agora voltou ele. Agora ele é o presidente da Suprema Corte de novo. Né? Então, o estado do Alabama é altamente promissor nesse aspecto. E o Senado do Alabama aprovou, por maioria absoluta, 90 e tantos % dos votos, uma lei que permite, então, colocar as pedras com os 10 mandamentos em qualquer lugar, qualquer repartição pública que queira. Então, essa é a vitória total e definitiva do juiz Roy Moore. Então, pelo menos no Alabama ainda tem pessoa com algum QI na cabeça. Vamos ver. O que mais? Eu acho que acabou. Quer saber? Olha aqui, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está argumentando na Suprema Corte que as crianças não precisam de mães e não têm direito de ter mães. Não é uma coisa maravilhosa? Né? Com tanta gente aqui defendendo os direitos das galinhas, das lagartixas, né? De quem vai explicar para esses caras que uma criança precisa de mãe, porra? Né? O negócio tá ruim, viu? Agora, fica aí pela 1000ª vez. Você que quer enfrentar coisa gaysista, abortista, feminista, louquista, etc, etc, nunca discuta a matéria da proposta. Nunca discuta do ponto de vista moral. Nunca. Pegue o ardil estratégico, tático atrás e o denuncie como crime, porque isso é fraude legislativa. Quer dizer, o sujeito está colocando a proposta de modo a impedir a sua discussão. Então isso é fraude, evidentemente, porque a sua proposta legislativa tem que ser discutida abertamente, mas conforme o jeito que você a formula, ela não pode ser discutida. Por quê? Ela já criminaliza quem levantar a discussão. Então o que você faz? Mete um processo no filho da puta. Está com fraude legislativa para cima de mim, isso é falta de decoro parlamentar. E pronto, ele não discute a proposta, agora vai ficar, mas isso é imoralidade, não sei o quê, porque está na Bíblia. É isso que eles querem que você faça. Porque daí fica a prova. Né? Por exemplo, falar contra nós é crime de homofobia. Daí você vai falar, não é. Pronto, está aí, você já cometeu crime de homofobia, está nos contestando. Então, vamos dizer, é a proposta que automaticamente criminaliza a sua própria discussão. Então você faça uma análise lógica, psicológica, semântica do documento e meta um processo no filho da puta por fraude legislativa. O que custa? Com um pouco de cabeça você faz isso. Agora, ficar discutindo, né, a moralidade da coisa, perda de tempo. Pô. Mesmo porque você acha que esse pessoal está mesmo interessado em ajudar algum gay no mundo? Porra! Aí no mundo islâmico eles matam gay adoidado, o pessoal não fala nada. Por que pode matar os gays lá? Em Cuba, agora diz que o Fidel Castro tem um acesso de arrependimento. Agora na cama que está, né, já está totalmente senil. Disse, de fato, nós perseguimos os gays.
O cara levou 50 anos para perceber. Né? Lá um gay pegava AIDS, o que eles fazem? Isola o cara num lugar que só tem aidético pro cara morrer lá dentro. É assim. Né? Então o traveco na rua, prende o traveco, joga na cadeia, nunca mais some com o traveco, porra. Né? E note bem, o pessoal do movimento gaysista do Brasil só falou um pouquinho disso, sabe por quê? Porque eu insisti, eu cobrei. Então toda hora fala, seu Luiz Motta, como é? Em Cuba pode, é? Daí chegou uma hora, Cuba tá... Eles são hipócritas. Tudo isso é uma questão de poder e de dinheiro, porra. Se vai beneficiar os gays ou vai desgraçá-los, tanto faz. Para o comando revolucionário, se você estudar a história do movimento revolucionário, você vai ver que eles mudam, né? A ideia, eu sou a favor disso ou contra aquilo. Depois ele troca. Porque é um movimento dialético. Um dia convém você puxar o saco dos gays, no outro dia convém matá-los todos. E eles fazem isso mesmo, meu Deus do céu. Então você entrar na discussão, no mérito da discussão, sempre será feito de trouxa, sempre. Não se discute esse tipo de coisa. Denuncia-se o ardil psicológico, denuncia-se, vamos dizer, a malícia psicológica que visa a bloquear a discussão e destruir a democracia por dentro. Usar os processos democráticos para bloquear o funcionamento da democracia. É isso que você tem que denunciar. Agora você, e a proposta em si? Fala, eu não sei. Não sei da proposta em si. Sei que do jeito que você botou aí, isso é sacanagem. E nós vamos fazer o possível para caçar o seu mandato. Agora, outro dia aí, o seu João Willis, ele disse que como os católicos cristãos são todos preconceituosos, racistas, filha da puta, etc, etc, e que ele vai fazer o possível para acabar com o cristianismo. E olha, Voltaire, que era um pouco mais inteligente do que o Dr. João Willis, disse que bastava 10 pessoas para acabar com o cristianismo. Ele teve muito mais. Eu sei que Voltaire já morreu, né? E o cristianismo continua aí crescendo pra caramba. Né? Daí veio Nietzsche, né? Disse que Deus morreu. Se Deus morreu, eu não sei, não recebi notificação, mas Nietzsche morreu, louco, sifilítico, né? Numa pindaíba desgraçada. Né? Então, senhor João Willis, por favor, né? Arrume um objetivo mais modesto. Né? Então, por exemplo, por que não proteger os gays contra esses garotos de programa que eles contratam e que os comem e depois os matam? Façam uma campanha de esclarecimento. Né? Assim, tipo, não saia pegando qualquer um na rua. Tome cuidado. Né? Esses caras se fazem de amigo, mas eles vão, né, comer você e depois vão matar. Por quê? Porque o sujeito comeu o fulano, chega lá um sujeito gay, assim, com a aparência, o sex appeal do Lula. Paga lá o rapaz come ele. Depois vê, eu comi isso, vou matar o filho da puta. Pronto, é isso que acontece. Não, mas é exatamente isso que acontece. Né? E às vezes mata para roubar. Não são pessoas confiáveis. Então por que você não faz? Você é amigo dos gays? Né? Eu sou amigo dos gays, eu quero só o seu bem. Né? Eu sei que você não vai deixar de ser gay amanhã ou depois. Eu não sou besta de ficar aqui, né? Chegar para um cara, chego lá para um traveco e digo, seja homem, meu filho. Não vai pegar, tá vendo? Então, né, eu chego lá para Roberta Close, seja homem, meu filho. Porra. Né? Então, eu tenho consciência das minhas limitações. Né? Então, né, você pode explicar, não, você está... Depois, se você, do ponto de vista religioso, você pode até explicar, você está levando uma vida de pecado, eu sei que não é fácil parar com isso, que talvez você nunca não consiga jamais parar. E nós vamos ter que aguentar você assim mesmo, tá certo? Mas não é por isso que eu quero que você morra, que o garoto de programa te coma e depois te mate. Então, pô, vamos proteger os caras, pô. Né? Olha aqui, eu já tô por briga de rua para defender um traveco que os caras estavam batendo. E você, João Willis? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você pensou em proteger esses caras que estão sendo assassinados por garotos de programa, que é mais da metade dos casos? Então faça algo, você preza a sua comunidade, faça algo por ela, em vez de ficar falando mal dos outros e lançando preconceito contra cristão. O que você falou dos cristãos, eles são todos racistas, homofóbicos, assassinos, etc, etc. Isso é obviamente um discurso de ódio, né? E merece evidentemente um processo. Não se faz um discurso assim contra a comunidade alguma. Né? Eu às vezes faço discurso não como a comunidade, eu faço às vezes contra os líderes. Né? Então, acusando pessoas da sua responsabilidade pessoal. Não você pegar e jogar um rótulo, tá certo?
pejorativo em cima de toda uma comunidade. Ah, os gays são tudo isso, ou os judeus são tudo isso, ou os cristãos são tudo isso. Isso é obviamente racismo, meu Deus do céu. É? E isso é indução ao genocídio. Pior ainda, você sabe que os cristãos estão sendo assassinados no mundo à base de 120 mil por ano. Então qualquer discurso violento deste tipo é indução ao genocídio, sim. Então você para com isso. Pô. Cuida dos seus interesses, cuida da sua comunidade e não vem se meter com a nossa, tá bom? Então, peraí. Ah, esqueci um negócio. Pô, peraí, não acabou o programa não. Peraí, cadê? Eu só dei notícia ruim, agora tem uma boa aqui. Onde foi parar isso, porra? Bom, não estou achando o papel, mas eu tenho na minha memória. É o seguinte, o juiz Márcio Bragalha, lá de Joaçaba, Santa Catarina, que fez aquele maravilhoso experimento inspirado nas minhas aulas sobre educação liberal, de dar livros clássicos para os presidiários lerem. Ah, tá aqui. Aqui. Márcio Humberto Bragalha, no projeto Reeducação do Imaginário. Então, e dá lá os livros clássicos para os presidiários lerem, e aqueles que demonstrarem, vamos dizer, um aproveitamento nessa leitura, terão uma redução da pena. Agora vem aqui um relatório dos primeiros resultados. Os resultados são maravilhosos, superaram as expectativas. Né? Que tem o presidiário não somente leu o livro, explicou tudo direitinho, compreendeu profundamente, meditou profundamente, mas até fez a revisão ortográfica do livro, porra! Você pega a edição e vê lá, isso aqui tá cheio de erro de revisão, tem palavra trocada, tá uma bosta. E ele pega o lápis e vai lá, corrige até o fim. Uma dedicação que o próprio editor não teve, porra. Então, Márcio Braga, parabéns, né? Que Deus te fortaleça nesse projeto, que muitas pessoas sejam beneficiadas, que muitos presidiários descubram o que tem de melhor neles, tá certo? E se levantem e se reintegrem na sociedade e tenham um belo futuro, tá? Eita, mesmo. Tem que promover meu próprio curso. De 6 a 11 de maio estarei dando o curso Introdução à Filosofia de Louis Lavelle, aqui em Colonial Heights, Virgínia. Inscrições pela página www.olavodecarvalho.org. E, dito isto, então, acabou o programa. Até a próxima vez. Muito obrigado.